Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Eu sou o professor Elton e hoje nós temos aqui o PET Volume 4, é o Plano de Estudo Tutorado terceiro ano do Ensino Fundamental, e vamos corrigir então a semana número 2. Essa semana tem como objeto de conhecimento significado de medida e de unidade de medida. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Tema de hoje: medidas de comprimento não padronizadas e padronizadas. Questão número 1. Responda as questões a seguir. Letra A. Você tem mais ou menos de 1 metro de altura. No meu caso, eu tenho mais. E bem mais. Eu tenho praticamente 1 metro e 90 centímetros. Letra B. A porta de entrada de onde você mora tem mais ou menos de 1 metro de largura. Bom, a altura é mais de 1 metro. A largura geralmente fica em torno de 90 centímetros, então vou colocar aqui menos. Letra C. Juca andou 335 metros, enquanto Zico andou 353 metros. Qual deles percorreu a maior distância? Então, qual número é o maior? 335, 353. Então, 353 é o maior, então o Zico andou a maior distância. Lembrando que na descrição do vídeo você encontra a correção da próxima semana. Questão número 2. Observe os dois exemplos. Então, 120 centímetros são 100 centímetros mais 20 centímetros. Só que 100 centímetros equivale a 1 metro mais 20 centímetros, ou 1 metro e 20 centímetros. 1 metro e 30 centímetros. Então, 1 metro são 100 centímetros, já tinha 30 centímetros. Então, juntando 100 mais 30, nós temos 130 centímetros. Agora, complete os itens. Então, 150 centímetros é o quê, né? É o quê e quantos centímetros? Vamos tentar fazer igual o exemplo. Os 150 centímetros, nós podemos dizer que é 100 centímetros mais 50 centímetros. Então, aqui em cima eu posso dizer que eu tenho 1 metro, 100 centímetros é igual a 1 metro, e 50 centímetros, que é usando o primeiro exemplo. 120 centímetros, no final ficou 1 metro e 20 centímetros. Aqui ficou 1 metro e 50 centímetros. Letra B, 1 metro e 70 centímetros. 1 metro são 100 centímetros mais 70 centímetros. Então, isso é a mesma coisa que 170 centímetros. Então, aqui 170. Letra C, 2 metros. Bom, se 1 metro é 100, 2 metros correspondem a 200 centímetros. Mais 30 centímetros, que vai resultar em 230 centímetros. Então, aqui vai entrar o 230. Letra D, 180 centímetros. Então, nós temos 100 centímetros mais 80 centímetros. Então, 100 centímetros é 1 metro e 80 centímetros. Letra E, 1 metro são 100 centímetros mais 95. Então, aqui nós vamos ter 195 centímetros. Então, aqui vai entrar 195. E 3 metros, se 1 metro é 100 e 2 é 200, 3 só pode ser 300 centímetros. Tranquilo? Dando continuidade na nossa correção, questão número 3. Contorne a medida de comprimento mais conveniente. Letra A, da espessura de uma unha. Bom, a espessura de uma unha, a grossura da unha, centímetro ou milímetro? Bom, eu vou ficar com milímetro. Letra B, da largura da mão, 9 centímetros ou 9 milímetros? A largura da mão, a mão aberta, do dedão ao dedinho. Isso para mim vai dar aproximadamente 9 centímetros. Letra C, do comprimento de uma tampa de caneta. Bom, comprimento da
tampa da caneta. 56 centímetros é muito, né? É quase meio metro. Então, nós vamos ficar com 56 milímetros. Então, essa foi a questão número 3. Continuando a nossa correção, questão número 4. Use uma régua e trace linhas com as medidas de comprimento indicadas. Bom, então vamos lá, vamos usar régua para construir essas linhas com essas medidas. Então, bora lá. Prontinho, peguei aqui a minha régua, vamos iniciar com o item A. O item A, nós vamos criar então uma linha com 25 milímetros. Então, vou pegar aqui a minha régua, vou colocar aqui em cima e vamos criar então uma linha com 25 milímetros. Cada tracinho pequeno representa 1 milímetro. Então, vou começar aqui exatamente no 0. Então, eu tenho aqui 10 milímetros, 15, 20, 25 milímetros, ok? Então, está bem próximo ali de 25 milímetros. Então, vou escrever aqui, ó, 25 milímetros, desse ponto até esse. Vamos pegar agora o item B, 1 centímetro e 8 milímetros. Então, pegando a régua novamente, vou colocar ela aqui na frente. 1 centímetro é formado por 10 milímetros. Então, tá aqui, ó, vou começar no 0, vou até o 10, eu tenho 1 centímetro. E agora mais 8 unidades. Então, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos ali 1 centímetro e 8 milímetros. Então, 1 centímetro e 8 milímetros. Desse ponto até esse. Letra C, 38 milímetros. Então, novamente com a minha régua, vamos colocar ela aqui na frente. Cada tracinho menor é 1 milímetro, nós queremos 38. Então, vou pegar aqui desde o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Agora mais 8. Então, 35, 36, 37, 38. Então, essa linha, ela tem 38 milímetros. Então, desse ponto até esse, 38 milímetros. E a letra D, nós queremos aí uma linha com 4 centímetros. Então, vou colocar aqui a minha régua. E 4 centímetros ficou fácil, né? Eu vou do 0 até o 40, que seria 40 milímetros, que corresponde a 4 centímetros. Então, tá aí 4 centímetros desse ponto até esse. Beleza? Temos agora aqui a questão número 5. Acompanhe a situação a seguir. Juliana e Nancy usaram os pés para medir o comprimento do sofá que fica na secretaria da escola. Veja a confusão que deu quando elas descobriram o resultado. Em seguida, responda às perguntas. Então, a Juliana falando. A medida de comprimento do sofá é de 13 pés. A Nancy fala, nada disso. Eu medi e o comprimento é de quase 11 pés. Então, elas encontraram resultados, medidas diferentes. Letra A. Por que os resultados encontrados não foram iguais? Bom, bem simples, né? Os pés são diferentes. Então, porque os pés possuem tamanhos diferentes. Letra B. Quem tem um pé mais comprido? Como a Nancy usou menos pés, quer dizer que o pé dela é maior. Então, o pé da Nancy é mais comprido. Letra C. Então, quem está certa? Por quê? Bom, para mim as duas estão corretas, né? Porque elas utilizaram o próprio pé como unidade de medida. Então, as duas estão corretas, utilizando como unidade de medida o próprio pé. Agora, para evitar essa confusão toda, o que a gente precisa fazer? Então, para evitar essa confusão, devemos usar unidades padronizadas. Por isso que existe o metro, o centímetro, o milímetro, o quilômetro, para não gerar confusão. E agora nós temos aqui a questão número 6 e última. Então, veja alguns instrumentos que podemos usar para medir comprimentos. Fita métrica, trena, régua e metro articulado. Cada um desses instrumentos acaba sendo utilizado em uma área no dia a dia, tá bom? Dependendo do que vamos medir,
um instrumento pode ser mais adequado que o outro. Então, letra A. Qual instrumento você escolheria para medir o comprimento de um caderno, um metro articulado ou uma régua? Bom, eu utilizaria simplesmente uma régua. É o que eu já tenho em mãos, né? Letra B. Se fosse necessário medir o comprimento e a largura de uma sala de aula, você escolheria uma régua ou uma trena? Bom, eu iria pegar uma trena. Ela tem o poder de medir um tamanho maior. Letra C. Dê 2 exemplos de comprimentos que podemos medir usando cada um desses instrumentos. Então, aqui nós temos uma fita métrica. Então, a gente pode utilizar ela para medir o comprimento de uma calça ou a cintura de uma pessoa. Já a trena, eu posso utilizar ela para medir a altura de uma sala de aula ou o comprimento de um muro. Temos ainda uma régua. Então, eu uso a régua para quê? O comprimento de um lápis ou ainda o tamanho de um livro. E o metro articulado, muito utilizado em obras, eu posso utilizar para medir o tamanho de um piso ou o comprimento de uma janela. Assim a gente encerra a semana número 2. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima. Um grande abraço.